Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Eu sou Otávio Vitória, da Sala 100, e eu tô aqui com a Anne Caroline, também da Sala 100. Oi, gente, eu sou a Anne Caroline e estamos aqui com a professora Melissa Ramos para falar a respeito do Enem. Oi, meninas. É um prazer estar sendo entrevistada por vocês para falar sobre um tema tão importante na vida dos estudantes que estão cursando o ensino médio e também os estudantes que já terminaram. Bom, a nossa primeira pergunta é: o que é o Enem? Primeiramente, é importante frisar que o Enem não é um vestibular, ao contrário do que muita gente pensa. O Enem foi um exame criado nos anos 2000 para testar o nível de aprendizado dos alunos do ensino médio. Inclusive, eu fiz o primeiro Enem. O primeiro? Primeiro Enem, eu fiz o primeiro Enem, gente. Sou velha não, só fiz o primeiro Enem. Na época, ele não era utilizado como forma de ingresso nas faculdades. Atualmente, hoje em dia, os resultados obtidos no Enem são utilizados como forma de ingresso nas faculdades públicas e privadas, mas na minha época não. Na época que eu fiz o primeiro Enem, era só para testar o nível de conhecimento dos estudantes do ensino médio. Mas para que serve exatamente o Enem? Hoje em dia, serve para que vocês possam ingressar nas faculdades, tanto públicas quanto privadas. A nota obtida nesse exame é utilizada nos processos de seleção. São vários os processos de seleção. E com quantos anos pode começar a fazer o Enem? Gente, vocês que já estão no primeiro ano, vocês já podem fazer o Enem, para vocês testarem os conhecimentos de vocês. Só que a nota ela fica guardada ali? Não, gente. Gostei da pergunta super importante. Vocês vão apenas testar os conhecimentos de vocês. A nota só vai servir no terceiro ano. A nota que vocês tirarem no Enem, quando vocês estiverem cursando o terceiro ano... Mesmo estando no finalzinho do segundo? Mesmo estando no finalzinho do segundo. Vocês só vão poder utilizar a nota do exame do Enem do terceiro ano. Gente. Meu Deus. Vocês já queriam usar agora? Não, gente, só no terceiro ano. Vamos ter que esperar. Mas vocês já podem fazer. Não existe idade limite ou idade mínima para fazer o Enem. Se você estiver no primeiro ano do ensino médio, você já pode fazer a prova. Se você tiver terminado a educação básica, você também pode fazer a prova do Enem. Então, se eu estiver no sexto ano, eu já posso fazer a prova do Enem? Não, só se você estiver no ensino médio. Os alunos do ensino médio, é uma prova voltada para os alunos do ensino médio. No ensino médio, vocês do primeiro ano, alunos que estão no segundo e os alunos que estão no terceiro fazem, mas a nota que vai servir é justamente essa. Mas onde eu posso usar a nota do Enem? Gente, vocês podem utilizar a nota do Enem para participar do ProUni. Para participar do ProUni, é um programa que oferece bolsas nas faculdades particulares. Vocês lembram que eu falei que você pode ingressar nas faculdades públicas e também nas particulares? O ProUni é um programa que oferece bolsas em faculdades particulares. Você pode utilizar a nota do Enem também no FIES, que é um programa de financiamento estudantil. Você pode utilizar a nota do Enem para ingressar em uma faculdade no exterior. Inclusive em Portugal existem 50 faculdades portuguesas que têm convênio com o INEP. Além de faculdades nos Estados Unidos, no Canadá, na Irlanda, no Reino Unido. Eu acho essa uma informação muito importante. Você pode utilizar a nota do Enem para entrar em uma faculdade em outro país. Além dos concursos que eles têm lá fora, né? Não, a nota é apenas para que você ingresse nessas faculdades. Você vai utilizar a sua nota, a nota que você tirou no Enem, para participar dos processos de seleção dessas faculdades. E como eu posso me preparar para essa importantíssima prova? Gente, a prova do Enem é uma prova muito importante. Muito importante, é importantíssima. Para que você se prepare, primeiramente você tem que ter um cronograma de estudos. Você tem que ter muita disciplina. Alunos que tiraram notas altas no Enem
tanto na redação quanto na prova objetiva, são alunos que têm disciplina, que têm um cronograma de estudos, que utilizam técnicas de estudos que melhor se adequem à sua realidade, porque a técnica de estudos que serve para mim pode não servir para você. Cada um tem uma técnica de estudos. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade em aprender com mapas mentais. Então, no meu cronograma de estudos, os mapas mentais já não entram. Mas tem gente que estuda com mapa mental de boa e aprende. Eu aprendo escrevendo. Eu vou escrevendo questões, vou escrevendo as respostas. É importante que vocês façam também muitos simulados mesmo. Voltando um pouquinho para o cronograma de estudos. Você vai fazer um cronograma de estudos de acordo com a sua realidade. Tem gente que acha que um cronograma de estudos é estudar o dia inteiro. Nem todo mundo tem tempo, tá? Eu estou falando isso voltado para as pessoas que estudam, que trabalham, aliás, porque nós sabemos que o Enem ele é feito não só por estudantes do ensino médio, mas por estudantes que já concluíram o ensino médio há alguns anos, que trabalham o dia inteiro. Então, você vai montar o seu cronograma de estudos de acordo com a sua realidade. Depois que você começar a estudar, você pegar o ritmo, você vai fazer simulados, vai escrever redações, que é muito importante, gente, a respeito da redação. Tem gente que acha que redação é dom. Redação não é dom, redação é treino, é treinar, é escrever. Ler muito, escrever bastante, ler redações de nota 1000 também é uma dica muito importante para que vocês conheçam as redações escritas pelos colegas de vocês, pelos alunos do ensino médio que tiraram notas altas. Outra coisa, ter um ambiente de estudos. Não se estuda na cama, com a TV ligada em uma série, lá na Netflix, você lá na cama, eu vou estudar. E aí você deita na cama, liga a TV, deixa o celular ligado do lado. Ninguém estuda dessa forma. Você tem que ter um ambiente tranquilo para você estudar. Você tem que tirar um horário do seu dia para os estudos. Tem que ter um horário voltado para os estudos. Não adianta você ter um cronograma de estudos e você não cumprir esse cronograma. O cronograma de estudos é algo que tem que ser sagrado, tem que virar hábito na sua vida. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E você também tem que tirar um momento para o seu descanso e para o seu lazer. Alunos que tiram nota 1000 no Enem, gente, esses alunos eles não vivem apenas para os estudos. Eles sabem fazer essa divisão. Você tem que ter um tempo para os estudos, mas você também tem que ter um tempo para o descanso. E o mais importante, que eu como professora de vocês não posso deixar de falar, nas aulas, vocês têm que prestar atenção às aulas dos professores. Tem que perguntar muito, tem que tirar dúvidas, aproveitar o máximo de tempo que você puder aproveitar, explorem o que os professores de vocês sabem, perguntem bastante, tirem as dúvidas, façam grupos de estudo para estudar, tá bom? Não para conversar. Façam grupos de estudo. O coleguinha que sabe matemática, que tem uma facilidade maior, ele pode ser o monitor dos colegas que têm mais dificuldades. Isso pode ajudar vocês demais. Né? Principalmente nesse primeiro ano, né? Gente, primeiro ano é uma série muito importante. Vocês estão saindo do ensino fundamental e estão entrando no ensino médio. Vocês estão conhecendo outra realidade. Então, vocês já podem fazer isso a longo prazo. Já que vocês me perguntaram a respeito de fazer a prova, se vocês podem fazer a prova. Vocês podem fazer a prova. A partir do primeiro ano, você já vai treinando. Vocês já vão treinar para a prova que vocês vão fazer no terceiro ano, que vocês vão poder utilizar a pontuação. Então, a partir do primeiro ano, você já tem que ter a consciência de que você está no primeiro ano, você está no ensino médio, e você daqui a 3 anos você vai fazer uma prova importante. Então, vocês têm que aproveitar esses 3 anos para aprender. Você tem dicas de livros para pessoas que querem começar a estudar o Enem? Gente, dicas de livro, livros de literatura.
literatura brasileira são muito importantes, tá bom? Livros de literatura afro-brasileira também, que hoje em dia estão sendo, as obras de literatura afro-brasileira estão sendo abordadas nas provas, não só do Enem, como provas de vestibulares, tá bom? Então, leiam bastante, leiam livros de literatura. Além de livros, saindo um pouquinho dos livros, assistam vídeos com análise das obras, tá bom? Assistam jornais, leiam revistas, para que vocês aumentem o repertório cultural de vocês. Na hora de escrever a redação, que eu sempre falo isso em sala de aula, para que nós aumentemos nosso repertório cultural. Vamos ler as obras de literatura, que eu sei que algumas são chatas, eu sempre ouço esses alunos, professora, eu não gosto. Mas olha só, leitura é hábito. Vocês têm que adquirir esse hábito. E esse hábito você só adquire fazendo. E voltando para aquela questão dos estudos, quanto tempo a senhora acha que é o necessário para o aluno poder aprender alguma coisa assim? Em relação a tempo de estudos, pergunta legal. Tempo de estudos. Tem pessoas, isso vai de pessoa para pessoa, isso varia. Tem pessoas que têm uma facilidade grande em aprender, ele lê um conteúdo, ele já sabe tudo, e tem aqueles que têm mais dificuldade. Isso vai de pessoa para pessoa, cada um vive uma realidade. Quer dizer que a pessoa que estudou 8 horas por dia, ela leva uma vantagem? Nem sempre. Isso vai muito do interesse, vai muito do empenho de cada um. Se você só tem 2 horas por dia, pois eu vou montar um cronograma dentro dessas 2 horas que eu tenho. Se eu tenho 3 horas, eu vou montar um cronograma dentro dessas 3 horas. Se eu tenho 8 horas por dia para estudar, beleza, ótimo. Mas em relação ao estudo, gente, o importante é o interesse. O importante é a vontade que você tem. Eu acredito muito que querer é poder. Tanto que nós temos tantas notas altas no Enem de alunos que estudaram a vida inteira em escola pública. Ao contrário do que se pensa, a escola pública oferece uma educação de qualidade? Sim, oferece uma educação de qualidade. Basta você querer, basta você buscar, basta você não deixar o aprendizado apenas na escola. Você não pode restringir o teu aprendizado apenas à escola. Vocês não podem pensar, poxa, eu estudo na escola e vou estudar em casa também. Não, vou deixar só na escola, vou estudar apenas lá. Alunos que tiram notas altas no Enem, eles são estudantes profissionais. O que é ser um estudante profissional? É alguém que estuda. O próprio nome já diz, estudante profissional. Você está em casa, você tem um cronograma de estudos. De segunda a sexta, eu vou estudar durante 3 horas. Então, de segunda a sexta, eu vou estudar durante 3 horas. Você tem que cumprir. Você tem que fazer o possível para cumprir. Então, eu não posso dizer para vocês, são tantas horas de estudo. Você vai adequar os seus estudos à sua realidade. Como um compromisso que você não pode faltar. Exatamente. Você tem que estar lá todo Exatamente. dia no mesmo horário. É um compromisso que você não pode faltar. Aqui na escola vocês não vêm todo dia? Vocês não estão todos os dias aqui? Então estudar em casa é a mesma coisa. Você tem que tirar aquele horário. Naquele horário você vai desligar o seu celular. É muito importante. Porque toda vez que o celular vibrar ou que acender aquela luz, você sente vontade de pegar. Você vai pegar o celular. Antigamente, eu pedia pra ficar em chamada com minhas amigas, porque aí eu dizia assim, não deixa eu pegar no celular, vai ficar bem aí, só eu e você estudando. Mas ninguém pode pegar no celular, tem ninguém que pegava no celular. Gente, se pegar no celular, pronto. Porque aí você pega no celular, aí aparece a mensagem no WhatsApp, aí você vai abrir. Se você deixar a TV ligada, numa série, você tá aqui, aí eu tô estudando. Mas aí você vê alguma coisa interessante naquela série, aí você acaba se distraindo e aquele esforço que você fez acaba se reduzindo a nada. Então, se nós estamos falando a respeito de estudar para uma prova difícil, para uma prova que é extensa, que são 180 questões e mais a redação, nós temos que ter um compromisso sério com nós mesmos. Eu considero a preparação para uma prova um compromisso com você mesmo, é um compromisso com o seu futuro,
é um compromisso com os seus objetivos, que eu sei que todo mundo tem um objetivo, todo mundo tem um sonho. E para atingir os nossos sonhos, nós temos que batalhar e temos que abrir mão de alguma coisa. Todo mundo que conseguiu realizar um sonho, que conseguiu realizar um objetivo, ele teve que abrir mão de alguma coisa. Então, para se preparar para essa prova, você vai ter que abrir mão de um tempinho com seus amigos, tá bom? De uma festinha. Mas tudo isso vai valer a pena no final, meninas. E vira até um hábito, né? Gente, depois que a gente começa a estudar, a gente acaba se acostumando. Naquele horário que você reserva para os estudos, você sente como se fosse uma coceirinha. Eu tenho alguma coisa para fazer, eu tenho os meus estudos, eu tenho que estudar. Se transforma num hábito. Tanto que se você estiver em outro lugar, você acaba indo embora para casa. Para estudar. Para estudar. Mas isso é quando você tem um objetivo. Eu já falei para vocês a respeito da importância de você colocar os seus objetivos em primeiro lugar. Vocês que estão no primeiro ano, vocês estão começando, acabaram de entrar no ensino médio. Olha só, nós temos 3 anos de aulas, de conteúdos para vocês estudarem e se prepararem. A partir do primeiro ano, vocês já podem montar o cronograma de estudos de vocês. Vocês têm as aulas de estudo orientado, é justamente para isso, para vocês aprenderem a fazer esse cronograma. Não vamos deixar só para o terceiro ano. Vou deixar só para o terceiro ano, vou deixar para me preocupar com isso só no terceiro ano. Não é assim que o negócio funciona. É a longo prazo, porque são os conteúdos que vocês estudam no ensino médio todo, que vão ser cobrados na prova. Fora a tão temida redação que todo mundo morre de medo. Eu comecei a me preocupar com essa questão de ir para uma faculdade ano passado. E eu me arrependo muito, muito, muito de não ter pensado nisso antes. Porque eu sentava lá no fundo, daí eu ficava conversando. E tem coisa que hoje em dia eu vejo em prova que eu sei que eu já ouvi no 6º ano, no 7º ano, mas eu não quis aprender. Eu não tive vontade. E eu tô tendo essa vontade de aprender agora. Pois agora que chegou a hora de correr atrás do prejuízo. Ensino médio, gente, é para isso, é para aprender. Os conteúdos que vocês trouxeram defasados do ensino fundamental, pois então agora aqui no ensino médio nós vamos recuperar. E vamos estudar. Eu sempre falo isso para vocês, às vezes eu tenho medo até de ser chata. Porque o professor, nós sabemos o quanto nós cobramos de vocês, nós sabemos que às vezes nós ficamos no pé, reclamando. Às vezes você olha para aquele professor, mas aquele professor é tão chato, aquele professor é tão abusado. Mas nós fazemos isso pelo bem de vocês. E quando nós percebemos que o aluno tem alguma dificuldade, nós queremos sanar essa dificuldade. Mas nós só podemos fazer isso se vocês quiserem. Professora Melissa, quais são as matérias cobradas na prova do Enem? Todas. Ciências humanas, linguagens, matemática, todas, meninas, todas as que vocês estiverem estudando no ensino médio e a temida redação, que todo mundo tem medo horrível, acha que é um bicho de 7 cabeças, todas as disciplinas que vocês estudarem no ensino médio e mais a redação. O meu maior medo é a matemática. Eu fico muito insegura com a matemática do Enem e eu imprimi apostilas da prova de 2017 do Enem. Olhar para aquela questão de matemática, eu fechei o caderno e não vou abrir nunca mais. Gente, olha aí, uma coisa que você não deve fazer. Quando vocês me pediram as dicas, eu esqueci de uma. Uma dica importante é você enfrentar os conteúdos que você tem dificuldade. Os conteúdos que a gente tem dificuldade, geralmente são aqueles que nós deixamos de lado, justamente porque você tem dificuldade e você não gosta. Eu falo isso por experiência própria, porque eu estudo para concurso e tinha conteúdos que eu não gostava e eu não estudava. Então eu mudei isso. Você tem que estudar justamente aqueles conteúdos que você tem dificuldade. Porque na prova do Enem, gente, vocês têm que estar na média em todos os conteúdos. Tá? Não adianta você saber um mais que o outro. Você tem que ter conhecimento a respeito de todos. Tem que persistir até aprender. Eu estou tentando aprender matemática básica de novo. Estou assistindo vários vídeos de matemática básica, porque eu estou sentindo que eu esqueci de alguma coisa no meio do caminho. Né? E eu sou mais o português mesmo.
Substantivo, adjetivo, verbo, pra mim me deixa doida. Pois a professora de português já está aqui para sanar todas essas dificuldades. Viu? Pode perguntar, eu já disse para vocês durante as minhas aulas, perguntem, me explorem, tá? Pode perguntar, pode me espremer, que eu estou aqui para oferecer o meu conhecimento para vocês. E eu acho o português, eu já acho o português bem mais fácil do que a matemática. Pra mim, simplesmente não entra na minha cabeça. Matemática é mil vezes mais fácil. O português não entrava, você utilizou o verbo no tempo errado, não entrava. Agora ele entra assim, agora você está sendo aluna da professora Melissa. O conhecimento vai entrar na tua cabeça e não vai nem doer. Vai entrar de uma forma bem levinha. Então, né, muito obrigada, professora Melissa. Nós agradecemos bastante a sua presença aqui. E obrigada também a quem está assistindo, né? Gente, eu que agradeço o convite. Eu estou muito orgulhosa de vocês, tá? Estou orgulhosa demais, os meninos do primeiro ano, pela iniciativa de criar esse podcast para entrevistar nós, que somos funcionários aqui do Centro Educa Mais, e mostrar para as pessoas a realidade da nossa escola, o que é oferecido na nossa escola, a qualidade de ensino, mostrar que aqui vocês são os protagonistas.